O episódio de hoje é com Edgar Perlotti, que é superintendente econômico-financeiro e de mercado da Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços do Estado de São Paulo. O Edgar é economista e é especialista em Direito da Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas e é também professor da FIP-USP. Fazer uma regulação geral, fazer regras regulatórias e fiscalizatórias gerais para esse serviço de saneamento, eu diria que seria praticamente impossível. Você não conseguiria, num modelo regulatório que buscasse detalhar todos os elementos de regulação e fiscalização, você não conseguiria fazer isso num modelo único, numa forma única, que vai ser aplicado nos municípios do interior do Rio Grande do Sul, nas grandes metrópoles. Ou seja, eu tenho que olhar se as receitas e as despesas estão equilibradas dentro do contrato e o que está previsto ali de retorno para acionista é o que de fato está acontecendo. A gente já deixou muito claro quais são as diretrizes de incentivo que a gente quer buscar. E a diretriz número 1 é impacto socioambiental. Então, além de incentivar as empresas, no caso as empresas que são reguladas pela Arcesp, a buscarem novos negócios para gerar receita, e agora incentivada porque ela fica com uma parte dessa receita, ela está incentivada a buscar atividades que geram impactos socioambientais positivos. ESG na veia. ESG na veia, exatamente. Porque na hora que ela consegue fazer essa atividade, ela ganha um percentual de compartilhamento maior. Uhum. Eventualmente, ganhar escala pode ser muito interessante, é isso que o Estado de São Paulo está apostando, né? Porque você vai construindo um conjunto de expertises que vem, um setor acaba contribuindo com a regulação do outro, você não precisa criar toda uma estrutura para fazer esse processo de regulação e fiscalização. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o meu grande amigo Edgar Perlotti, que é superintendente de regulação econômica na Arcesp. Ed, que máximo de ter aqui. Muito obrigada por você ter vindo aqui para Minas, na minha casa. A gente já queria há bastante tempo se encontrar e que privilégio que esse encontro foi aqui e agora. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer incrível vir conversar com você aqui em Minas, poder voltar para o meu estado, né? Porque eu sou daqui. É mineirinho, né? Eu sou mineirinho também. E é muito bom poder voltar, reencontrar você e ainda vir falar de um assunto tão legal aqui, né? Assim, vai ser bem legal. Ai, que máximo. Ed, você é um grande especialista no setor de saneamento e outros tantos. E, enfim, aí sabe tudo, absolutamente tudo de regulação. Então, óbvio que a gente vai falar sobre isso e sobre os movimentos da Arcesp em busca de uma melhor regulação e de um constante aprimoramento regulatório. Mas queria começar aproveitando esse momento, que é tão emblemático, para tratar também do novo marco do saneamento. E talvez começar aqui o nosso aquecimento da roda com esse tema. Então eu queria saber, né, enfim, o novo marco trata de uma série de questões, mas acho que uma que possivelmente a gente pode tratar aqui por ser a Arcesp, uma agência reguladora que também regula serviços de saneamento, é esse novo papel da ANA. Me fala como que você está vendo isso, enfim, o que isso impacta nas atividades que corriqueiramente são conduzidas pela Arcesp. Perfeito. O novo marco legal, ele mudou bastante, ele está mudando bastante, né, a forma como o setor se organiza e como, em particular, os titulares, os municípios vão entender a prestação do serviço e a forma como o regulador vai trabalhar isso. O saneamento, ele é naturalmente uma atividade muito voltada para a localidade, né? Você tem muitas particularidades locais relacionadas à prestação do serviço de saneamento, tanto água quanto esgoto e mesmo as outras atividades de resíduos, limpeza. Fazer uma regulação geral, fazer regras regulatórias e fiscalizatórias gerais para esse serviço de saneamento, eu diria que seria praticamente impossível. Você não conseguiria, num modelo regulatório que buscasse
detalhar todos os elementos de regulação e fiscalização. Você não conseguiria fazer isso num modelo único, numa forma única, que vai ser aplicado nos municípios do interior do Rio Grande do Sul, nas grandes metrópoles, no norte, enfim, não dá para olhar o Brasil e cada município como uma coisa só, colocar tudo dentro de um pacotinho. Isso significa que ter um regulador federal, ter o regulador dos reguladores é ruim? Pelo contrário, a gente tem hoje um déficit técnico, um déficit de formação de reguladores locais muito grande. A gente está falando de milhares de municípios, cada município ali com a sua prestação, ainda com muitos municípios com prestação municipal, com as próprias prefeituras prestando, e em vários casos nenhum regulador ali atuando, e falta essa formação para esses municípios, em particular para esses municípios pequenos, para eles conseguirem regular adequadamente e levar o saneamento para o objetivo da política pública, porque no fundo, essa é a função final, né? É a regulação levando o serviço para o usuário com o objetivo da política pública, né? É fazer a política pública na ponta funcionar. Claro. E ter um regulador que vá construir essas diretrizes, a grande formação dos reguladores locais, desde que ela esteja atenta a essa questão de não avançar nas questões muito locais e pensar a regulação de um ponto de vista mais amplo, mais geral, na forma de diretrizes, como o marco legal coloca, vai ser uma mudança de patamar para a regulação do saneamento no país. Perfeito. Até porque hoje, aí, se você puder explicar isso um pouquinho mais, os municípios escolhem a agência que vai regular os serviços de água e esgoto, certo? E aí, enfim, as agências, elas inclusive competem entre si, né? Como que isso funciona? Me Como é conta. que isso funcionava antes do novo marco legal, ainda sob a égide da 11445, sem essa última revisão de 2020? A titularidade, a Constituição determina que a titularidade do serviço de saneamento é do município. Então, o próprio município decide se ele vai prestar o serviço ou se ele vai conceder isso para uma empresa privada, uma autarquia, uma empresa mista, enfim, que vá prestar. Até então, e aí, quando ela faz isso, quando ela entrega esse serviço para uma empresa que não é ela própria prestar, ela tem que ter algum serviço de regulação para olhar a tarifa, para fazer a fiscalização da qualidade do serviço, da prestação, do cumprimento dos contratos. Como eu estava falando antes, na maior parte dos municípios, quem faz isso é a própria prefeitura, sem uma estrutura regulatória organizada. Quando o município entrega essa prestação para uma empresa, ele pode escolher, de fato, quem é que vai fazer a regulação. Vou dar o exemplo do estado de São Paulo, que é onde eu estou, mas isso vale para o Brasil inteiro, né? No estado de São Paulo, a Arcesp, ela faz convênios com as prefeituras e as prefeituras delegam a competência regulatória e fiscalizatória dos serviços para a Arcesp. Elas são obrigadas a fazer isso? Não, elas não são obrigadas a fazer isso. Cada prefeitura escolhe quem quer. A gente tem uma outra agência reguladora bem grande, que é a ARES, lá em São Paulo, que atua na bacia PCJ, atua na área de Jundiaí, né, na bacia. E como você disse, em tese nós somos concorrentes, né? Nós dois estamos oferecendo o serviço de regulação e fiscalização para esses municípios. Isso vai ficar ainda mais relevante com o novo marco regulatório, porque primeiro, o marco ele buscou incentivar que os municípios entreguem à iniciativa privada a prestação. E essa entrega para a iniciativa privada tem que ser acompanhada de um regulador. Os municípios agora eles vão poder escolher qualquer regulador, inclusive um regulador que não seja do próprio estado. Inclusive um privado? Desde que esse regulador esteja seguindo as regras da ANA,
aquele município pode escolher. Por exemplo, o município do Piauí pode escolher a Arcesp como regulador. É mesmo? Não deve ser uma coisa comum, isso não deve acontecer desse jeito, eu estou exagerando aqui, mas pode, a lei permite que isso aconteça, o que significa que todos os reguladores se tornarão concorrentes entre si. E aí a gente vai ter que mostrar qual é a vantagem de ter uma agência reguladora atuando naquele município, né? É bem interessante enfim, toda essa discussão, né, e também essa organização, porque eu sempre costumo brincar que os serviços de saneamento, eles são inseridos num emaranhado de relações que precisam ser percebidas. E quando a gente fala num novo marco que introduz esse incentivo, como você mesmo aqui nos diz, né, de trazer os privados cada vez mais para a cena, isso é algo que não pode ser desconsiderado, né? Porque um privado que venha para esse cenário, ele precisa se relacionar com o SAI, com o DAI, enfim, com o regulador na outra ponta, com a autoridade ambiental, enfim, é uma gestão de stakeholders que é, enfim, um elemento a ser percebido na modelagem e depois no investimento, né? Saneamento é um mundo gigante, né? Você está falando de necessidade de investimento muito grande, o que significa que esse cara privado ele vai ter que ter um bom relacionamento com financiadores, vai ter que buscar recurso e vai ter que buscar recurso de um jeito eficiente, justamente para ser competitivo num cenário que vai ter privados competindo para atuar num determinado município, ou num conjunto de municípios, que isso é uma coisa importante, né? Essa prestação regionalizada, que é uma mudança importante. Ele vai ter que olhar para aspectos ambientais que vão se tornar cada vez mais importantes num cenário de escassez hídrica, de impacto sobre mananciais. Então, esse cara vai ter que olhar para as questões ambientais e vai ter que lidar com um regulador ambiental que não é o cara que regula a tarifa, que fiscaliza o serviço. De fato, você entra num mundo que é bem mais complexo. Eu diria que dos serviços de infraestrutura, né, que a gente discute, conhece, o saneamento é um que abarca um conjunto de relações e relações muito heterogêneas. Eu acho que ele é o que tem uma cadeia mais longa, digamos assim, né? Sim, e quando você traz para esse mesmo cenário, né, esse incentivo de privados entrarem e de cada vez menos você ter empresas estatais na mesma posição e na mesma condução das atividades tal como é hoje, porque a gente tem um veto presidencial aí aos contratos de programa, que eram o principal mote aí de atuação das empresas estatais. Isso muda, me parece, não sei, queria ouvir sua opinião, isso muda a dinâmica do regulador também. E aí, já entrando aqui no caso da Arcesp, né, se você puder hoje nos dizer como é feita a regulação, porque a gente tem uma Sabesp, muito emblemática, né, como um player atuante, protagonista, uma empresa estadual, que atende hoje mais de 350 municípios, né? Então, 380. Quase 380, exatamente. Então, isso é uma questão bem interessante. A Sabesp, como empresa mista, ela atuava por meio dos tais programas, contratos de programa, né, em que ela chegava no município e não precisava enfrentar um processo licitatório para atuar ali. Inclusive, quando a Sabesp entra no município, aí sim a Arcesp automaticamente se tornava o regulador. Desde a existência da Arcesp, a Sabesp tem alguns contratos mais antigos que a Arcesp não regula, mas em essência a Arcesp regula todos os municípios da Sabesp. E a gente está falando aqui de 350, 360 municípios regulados, todos eles dentro dessa lógica regulatória da Arcesp. Se a gente extrapolar a ideia de que cada município vai poder rediscutir o contrato, primeiro, a Sabesp, ela é uma empresa muito competitiva, ela é uma empresa que tem eficiência. Quando você compara ela com as empresas brasileiras, você vê que mesmo comparada com as privadas, ela é uma empresa que tem um nível de eficiência alto. Sim. Então ela tem condições de ganhar essas licitações, de competir com esses
agentes privados. Inclusive já está participando, Inclusive né? já está participando fora de São Paulo até, né? Exato. Ela tem grandes condições de conseguir esses contratos, mas uma mudança importante na relação com o regulador com essa mudança que hoje parte dos contratos de programa, passando para contratos de concessão, como é que vão ficar os aspectos de regulação tarifária? A gente vai ter que passar a regular município a município com a lógica individual, ou a gente vai conseguir continuar no modelo de regulação discricionária, que eu olho para toda a área de prestação? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que um dos desafios, e acho que você pontuou muito bem, é quando a gente tem esse novo marco e esse veto, e não que ele não seja bom, acho até bastante interessante, mas até então as empresas estatais, elas faziam a gestão associada e a prestação regionalizada, os dois. Porque por ela ter uma maior flexibilidade de ir agregando municípios, ela não depende de um tempo específico para fazer esse bloco de atuação. Ela vai agregando conforme a rede vai mostrando o caminho para essa integração. E com alguma flexibilidade também de negociação com os municípios e tudo mais. Ela consegue ir usando as eficiências, os ganhos de escala, né? Exato, exato. Não que a gente não tenha que rever esse modelo, eu acho que sim, acho que tem coisa boa por aí. Mas esse é um desafio da gestão. E aí queria ouvir de você, não sei se a Arcesp, ela regula já algum município. E se você vê diferenças, já que você tocou no ponto, né? E como que você imagina a coexistência da regulação por contrato, porque em algum momento a gente vai começar a ter contratos com a iniciativa privada cada vez mais presentes, e a regulação discricionária, e aí a gente daqui a pouco vai falar mais sobre tarifas. Você sabe que esse é atualmente uma das grandes questões para a atuação futura da Arcesp, né? Hoje a Arcesp ela já regula, além da Sabesp, em 360 municípios, mais ou menos, a gente já regula outros 5 municípios com empresas privadas. Regulações por contrato e com um formato muito diferente da Sabesp. São contratos que têm TIR garantida, o modelo é completamente diferente. E a Arcesp faz convênio com esses municípios, do mesmo jeito que ela faz convênio com os municípios da atuação da Sabesp, mas ali a gente tem um contrato para aquele município. Então, o nosso modelo de cálculo tarifário, ele olha para aquelas regras daquele contrato e passa exatamente sobre o que está acontecendo ali. Quando a gente vai regular a Sabesp, a gente está numa situação muito diferente, porque por mais que existam diferenças entre os contratos, essas diferenças acabam ficando mais no campo da fiscalização, e a fiscalização, sim, ela tem que olhar para cada município como um município separado, como uma entidade, mas na parte de regulação, em particular a regulação tarifária, a gente consegue colocar ela dentro de um grande bloco, e aí a grande discussão que tem aí é porque essa junção de blocos permite que eu trabalhe os subsídios cruzados entre municípios e não acabe ficando só com o filé e deixando o osso sem prestação, né? E o modelo olha para isso. Quando a gente passar para um movimento de aumento dos contratos com municípios, primeiro, a questão da regionalização vai ser super importante para a gente não ter esse problema de concede para a iniciativa privada todos os municípios que conseguem se sustentar com a tarifa e fica um conjunto de municípios que não é sustentável individualmente e precisam no limite de subsídio direto do Estado para ter uma prestação adequada. E uma outra coisa importante é que você vai pensar, por exemplo, na ANEEL hoje, ela faz 60 revisões tarifárias por ano. 60 reajustes tarifários. Eu tenho 360 municípios, você imagina eu tendo que fazer 360 reajustes tarifários por ano. Muda completamente a lógica, muda o formato da regulação, muda o formato de atuação do regulador. Porque hoje, acho que você tocou num ponto fundamental aqui para a nossa conversa. Estou estudando o tema e vendo aí as movimentações da Arcesp, vocês são super protagonistas. Hoje, se você puder explicar um pouquinho como é feita a regulação tarifária,
olhando para a Sabesp, pelo que eu entendi, né, e do que você está me dizendo, nesse grande bloco operado pela Sabesp, e também se você já puder entrar nessa consulta pública que está aberta para a discussão dessa revisão do modelo tarifário, seria super interessante, Adi. Sim, essa é uma discussão que aparece o tempo todo lá na Arcesp. A gente é muito questionado sobre o que vai acontecer, como é que a gente muda eu fico aqui falando dos termos regulação discricionária, regulação por contrato. Que é isso, né? Como é que a gente faz hoje? Eu vou falar um pouco da minha área, né? Como eu disse, a fiscalização, ela olha para cada município mais individualmente, ela tem que olhar para as metas contratuais, individuais, mas regulação tarifária. Essencialmente o que a gente faz, a gente tem dois grandes processos que acontecem na vida de um contrato. As revisões tarifárias ordinárias, que acontecem periodicamente e que têm o objetivo de olhar para o equilíbrio daquele contrato. Ou seja, eu tenho que olhar se as receitas e as despesas estão equilibradas dentro do contrato e o que está previsto ali de retorno para acionista é o que de fato está acontecendo. E os reajustes anuais que simplesmente vão mantendo aquele equilíbrio estável ao longo do tempo por conta das mudanças inflacionárias e coisas desse tipo. Quando eu olho para o reajuste anual, isso é muito parecido em qualquer modelo de regulação, seja discricionário, seja de contrato. Eu vou aplicar ali um índice inflacionário, isso é muito facinho de fazer. É uma cesta ou é um índice? Uma cesta, um índice, o próprio contrato vai dizer. A gente tem casos, por exemplo, a Sabesp, que a gente usa simplesmente o IPCA. Tem outros casos, como por exemplo, a gente regula um município pequenininho, Cabralha Paulista, que é uma cesta de indicadores que mistura IGPM, IPCA, subíndices inflacionários, às vezes o custo da energia elétrica naquele município, você pode ter, e o contrato vai determinar isso. Mas quando a gente olha para as revisões tarifárias, que são os processos de maior porte, que colocam maior evidência na discussão, a gente está olhando para o equilíbrio de receitas e despesas. Do sistema. Da prestação do serviço. Então, pensa num caso Sabesp. Ela tem 380 municípios, ela cobra tarifas em cada um deles, ela tem custos diferentes em cada um deles. Você vai ter uma estrutura de um gasto com energia elétrica, um gasto com pessoal, cada um é diferente do município. E se eu fosse olhar para cada município, em cada município eu ia ver um descompasso, né? Aqui, nesse município, a energia elétrica, imagina, um município cheio de subida, então eu preciso gastar mais com bomba de energia elétrica, o manancial está mais prejudicado, então eu tenho que gastar mais com material químico. Só que é um município pequenininho, que gera uma receita baixa, e aí eu posso ver um desequilíbrio. Por outro lado, eu vou num outro município que tem uma concentração muito grande de domicílio, gera uma super receita e o custo não é tão grande, ele já está mais avançado em termos de eficiência produtiva. Quando a gente faz a revisão da Sabesp, e é esse processo que está em consulta pública agora, fica em consulta pública até o começo de março, o que a gente faz é olhar para ela como um todo e buscar o equilíbrio dela de forma agregada. Então eu olho todos os custos, todas as receitas, mas agregados, sem olhar município a município. Qual é a consequência prática disso? Subsídios cruzados entre esses municípios. Hoje, municípios que têm estruturas de custo mais enxutas em relação à geração de receita, eles vão subsidiar municípios que ainda não conseguem ter esse equilíbrio. Isso é ruim? De forma alguma, porque isso está alinhado à política pública de universalização dos serviços de saneamento, que tem benefícios que são gerais para a sociedade. Mesmo que eu esteja pagando aqui um subsídio para o outro município, o fato de eu conseguir universalizar o serviço de saneamento gera tantos benefícios em termos de produtividade, saúde, redução de gasto de saúde pública, que faz sentido eu olhar como um todo. Quando eu passar para o contrato, eu possivelmente vou ter que olhar para uma área menor de prestação. E aí a gente vai ter desafios muito grandes para buscar essa relação de subsídio cruzado e como as coisas se compensam. Sob o risco de, não fazendo, a gente coloca o risco do processo de universalização. Perfeito. É bem desafiador mesmo. Eu acho que vocês vão ter aí um caminho muito interessante, porque a Arcesp, no fim das contas, é uma agência que é olhada como modelo por outras tantas agências, em especial nesse setor, né?
Então, estou ansiosa aí para os próximos passos desses desafios, Ed. A Arcesp, a primeira revisão tarifária da Sabesp, que foi a primeira que foi feita, foi construída, começou ali entre 2011 e 2012. Então, a gente já tem quase 10 anos de processos de regulação tarifária bem construídos. A gente está muito próximo do que mais ou menos aqui Minas Gerais fez. Minas Gerais também começou a regulação da Copasa lá atrás. Arsai. A Arsai regulando a Copasa. Arsai regulando a Copasa, exatamente. A ADASA no Distrito Federal, regulando a CAESB. Então, existem várias agências, eu até mencionei numa conversa que a gente teve recentemente o caso do Ceará, que também é uma agência que desenvolveu, algumas outras agências no Sul, outras no Nordeste, têm experiência já acumulada, mas de fato a Arcesp regula a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento da América Latina. Pois é muito grande. É um desafio, mas é um desafio que por sua vez traz uma experiência, uma bagagem técnica, uma bagagem institucional na regulação tarifária de saneamento muito significativa, né? Então, a Arcesp avançou muito no processo e aprendeu muito ao longo desses processos, né? Ed, você falou sobre o subsídio cruzado para os municípios e, enfim, como isso é desafiador nessa transição de modelos e eu acho que cada vez mais, enfim, a gente vai ter que buscar respostas para os desafios. Mas me veio à cabeça um outro subsídio cruzado, que é das categorias de clientes, né? Explica pra gente como que isso acontece, porque... e aí, você é o especialista, com certeza, mas assim, jogando uma ideia pra gente debater. Pelo que eu venho estudando do tema, o cliente residencial, ele tem a tarifa subsidiada, né, pelo cliente industrial. E me parece, e aí não sei, que o cliente industrial, às vezes, sentindo o peso do subsídio com o qual ele tem que arcar, acaba saindo da rede. E isso leva a uma externalidade, não sei se negativa, enfim, aí fica a seu critério classificar. Mas essa externalidade aí, que é um dado da realidade. Isso tem sido considerado nessa revisão, nessa segunda, enfim, nesse ciclo aí que vocês estão pensando de revisões para Sabesp? Isso sim, e é um dos elementos centrais no processo, né? Eu mencionei que a gente está num processo de revisão tarifária da Sabesp, mas em paralelo a gente está fazendo uma revisão da estrutura tarifária da Sabesp, que é a forma como aquela tarifa que gera o equilíbrio que eu mencionei antes, ela é distribuída entre os diferentes consumidores, entre as diferentes regiões, e por isso a gente está discutindo também o subsídio cruzado entre regiões. Mas quando a gente olha para os segmentos usuários, vamos pensar os segmentos usuários como 3 grandes grupos: o residencial baixa renda e o não residencial. Perfeito. É importante separar o baixa renda porque a gente está falando aqui de um serviço essencial que garante a dignidade humana e a gente tem que olhar para a capacidade de pagamento do residencial baixa renda. Então não tem como colocar o residencial num pacote só. A gente tem que separar o baixa renda do não baixa renda. Em princípio, o custo para levar o serviço de saneamento para qualquer um desses usuários, seja a indústria, seja o residencial baixa renda, ele é o mesmo. Basicamente, você tem que fazer ali uma tubulação que leva, tratar a água, depois coletar o esgoto. Vai ter algumas diferenças, mas, via de regra, o custo é o mesmo. O que significaria dizer que a tarifa deveria ser a mesma entre eles. Só que nunca vai ser. E nunca vai ser por quê? A gente já tocou um pouco nisso quando eu falei da necessidade do baixa renda. Porque a gente tem que respeitar a capacidade de pagamento do usuário residencial. Isso porque a gente entende que é um serviço essencial e que as pessoas... É uma política pública. É uma política pública, claro. Uma política pública essencial, base, porque garante a dignidade humana. Tudo bem, então eu vou ter que olhar para isso. Só que quando eu faço essa consideração, eventualmente eu vou ter que derrubar a tarifa média desses grupos, residenciais e residencial baixa renda. Alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta? O não residencial. O não residencial ele vai colaborar com esse processo da política pública, né? Escolheu tratar dessa forma. Só que quando a gente faz isso, a gente corre o risco de encarecer muito o serviço para
não residencial. E o usuário não residencial, um pouco diferente do que acontece com o residencial, ele consegue fugir para fontes alternativas em relação à rede pública de abastecimento. Ele pode ir para o poço artesiano, ele pode ir para um reservatório de coleta de água da chuva, ele pode ir para o caminhão-pipa, que não são economicamente tão competitivas, são mais caras do que o serviço público, mas é uma alternativa. Então, se a tarifa começa a ficar muito alta, esse cara foge. E qual é a consequência desse cara fugir? Ele não está mais pagando a tarifa que subsidia o residencial. O sistema acaba ficando Entra mais num carregado. grande desequilíbrio. E aí, no limite, se eu começo a subir muito a tarifa do não residencial e ele começa a fugir do sistema, eu fico sem o cara que faz o subsídio. E aí eu desequilibro tudo e tenho que subir a tarifa do cara que eu estava tentando proteger. Então, discutir subsídios entre categorias passa por um xadrez ali, por um sudoku, sabe? Sim. A gente tem que ficar brincando sobre onde tira, onde coloca, de forma a manter o todo equilibrado. Isso é muito interessante, Ed. Nossa Senhora! Esse tema enfim, é um jogo mesmo de xadrez, né? Ou esses todos de raciocínio que você sabe muito melhor do que eu. E ainda bem que você está aí tocando essa revisão, porque vai poder encontrar as respostas. Poxa, eu estou pensando aqui o que seria, né? Enfim, o ponto de equilíbrio, então, para você evitar um comportamento que compromete a rede como um todo, né? E aí, às vezes, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa também, né? Uma proposta que a gente está fazendo agora, né, nessa revisão da estrutura tarifária, e que me pareceu uma solução bem interessante, foi tirar um pouco a carga dessa discussão da competitividade da água nos segmentos industriais, em particular, exclusivamente da estrutura tarifária. E aí a gente tem pensado em modelos que a gente tem chamado de programas comerciais, em que a própria Sabesp ou o poder concedente ou associações de usuários, elas vão poder levar propostas de descontos, por exemplo, para setores específicos, óbvio que desde que preservada a isonomia, mas para setores em que um eventual desconto ele leve a um aumento de volume que, por sua vez, diminui a receita, aumenta a receita da empresa e diminui a tarifa do outro lado, que é o que a gente chama de modicidade tarifária. Então, às vezes, praticar um desconto muito bem focalizado pode fazer com que, apesar de ser um desconto, né, e pareceria que todo mundo vai ter que pagar a conta, faz com que a tarifa na outra ponta caia. Então, a gente tem trabalhado esse modelo muito focalizado, muito voltado para problemas específicos setoriais que não fazem com que eu tenha que derrubar a tarifa de todo mundo ao mesmo tempo, mas eu olho para questões particulares e consigo, com isso, equilibrar o sistema. Sensacional. E isso que você está me dizendo de receitas, né, enfim, equilíbrio me fez lembrar de uma outra consulta que vocês fizeram e que eu acho que é super interessante se você puder comentar um pouquinho sobre as receitas alternativas, né? Sobre as receitas associadas a projetos, entre aspas, acessórios, até porque, e eu explico entre aspas, a Sabesp, assim como as demais estatais, com o novo marco vão ter que repensar, ampliar, otimizar. E claro, a gente está falando da Sabesp que, como você mesmo colocou, é uma empresa competitiva, a maior da América Latina, das Américas. Das Américas. É uma das maiores do mundo em termos de saneamento. A gente está falando já de uma grande potência, mas que possivelmente também, assim como todas as demais estatais, vão ter que repensar suas atividades, a forma como fazem e desempenham as suas atividades. E aí, nesse ambiente, fica cada vez mais pulsante esse tema das receitas acessórias, que talvez sejam em algum momento receitas protagonistas. Então, outras sociedades que possam ser realizadas, né, com a participação da Sabesp, receitas decorrentes de atividades que não são atividades de saneamento, mas que possam se utilizar, por exemplo, de infraestrutura de saneamento e outras tantas coisas que possam acontecer aí nesse meio do caminho, porque, afinal de contas, estamos num mundo bastante tecnológico cada vez mais, então potencialidades e externalidades vão surgir, isso é inexorável. Me conta dessa resolução que a Arcesp estava em consulta, né? E agora eu acho que vai publicou?
Voltando lá para o começo da nossa conversa, a Sabesp vai ter que competir com um monte de empresa privada para atender novos municípios. Não só a Sabesp, como todas as outras empresas do Brasil vão ter que ficar agora num ambiente muito mais competitivo. E atuar num ambiente muito mais competitivo leva a necessidade de ser muito eficiente. Perfeito. Pensa que com as novas metas trazidas pelo marco regulatório, em breve a gente vai, espero, tudo dando certo, a gente vai universalizar, está muito próximo da universalização dos serviços. E se a gente ficar falando num modelo engessadinho que olha só para a receita do saneamento, a gente não vai conseguir trazer ganhos de produtividade, ganhos de eficiência. Então é muito importante que essas empresas elas comecem a atuar, elas comecem a olhar para a atuação dela de um jeito muito mais amplo que só obter receita tarifária, receita direta, receita da prestação. Ela tem que buscar receitas alternativas. Isso é um movimento que vai fazer muita diferença em termos de ganho de eficiência ao longo do tempo. Buscar oportunidades de negócio, inclusive. Novos negócios. Né? Novos negócios Esse é um tema, é o tema de ontem que tem que ser olhado. Está no novo marco e está também na lei das estatais. Exatamente. Oportunidades. Elas têm essa oportunidade de fazer novos negócios e com esses novos negócios gerar receita. Qual era o grande problema que a gente tinha? O modelo, até então, o mesmo modelo que a Arcesp adotava, ela não incentivava os novos negócios, porque ela basicamente contabilizava a receita desses negócios alternativos, a gente chamava de outras receitas, receitas indiretas, mas também às vezes chamada de acessórias, complementares, tem vários nomes para a mesma coisa, né? Mas essas receitas, a gente computava essas receitas e voltava integralmente para a tarifa. No limite, o prestador ele não estava nem um pouco incentivado a fazer, porque basicamente ele funcionava como só um intermediário, né? Você presta, passa ali no caixa dele e volta para a tarifa. O que a gente adotou por meio dessa deliberação que trata das receitas alternativas? É uma deliberação que foi construída pela área técnica da Arcesp e pela área econômica. Foi uma parceria bem interessante dentro da própria Arcesp, na condução desse tema, em que a gente identificou a necessidade de introduzir percentuais de compartilhamento dessa receita. Isso é algo que a ANEEL já faz, isso é algo que outras agências reguladoras já estavam estudando e aplicando, e a Arcesp foi nessa mesma linha. Então, a partir de agora, o que acontece é que a gente olha para uma determinada atividade, verifica o quanto gostaríamos, em termos de política, pensando na política pública do setor, quanto aquela atividade deve ser incentivada e, para incentivá-la, a gente permite que o prestador fique com uma parcela daquela receita e a outra parcela passe para o usuário. Sistema. Qual foi a grande sacada dessa deliberação e que é uma coisa muito importante? A gente já deixou muito claro quais são as diretrizes de incentivo que a gente quer buscar. E a diretriz número 1 é impacto socioambiental. Então, além de incentivar as empresas, no caso as empresas que são reguladas pela Arcesp, a buscarem novos negócios para gerar receita, e agora incentivada porque ela fica com uma parte dessa receita, ela está incentivada a buscar atividades que geram impactos socioambientais positivos. ESG na veia. ESG na veia, exatamente. Porque na hora que ela consegue fazer essa atividade, ela ganha um percentual de compartilhamento maior. Por isso que ela está mais incentivada. E a gente acha isso fundamental para esse novo modelo. E os percentuais de compartilhamento variam de quanto a quanto, só para... Eles variam de 0 a 100%, na Olha verdade. só. É um leque de opções. Tá. Hoje, se você olhar na consulta pública que está aberta, a gente tem 3 grandes categorias só de compartilhamento, mas a ideia é que a Arcesp vai homologar essas atividades e atividades que sejam executadas pelo CNPJ da Sabesp, né, não pelo que sejam executadas dentro da atividade regulada. Essas atividades, elas a gente vai avaliar cada uma delas separadamente e para cada atividade a gente determina um percentual que vai ser, tem lá uma base, mas pode ser qualquer coisa entre 0 e 100. Obviamente que isso não vai abarcar atividades realizadas, por exemplo, em SPS da Sabesp, porque aí está fora da nossa alçada de regulação. Então, se ela fizer novos negócios por meio de SPS, o que também é uma coisa interessante,
e que ela pode fazer e que provavelmente deve fazer até para ganhar essa eficiência operacional, aí nesse caso não entra nessa nossa discussão, né? Porque aí não faz parte do serviço regulado. Sim. O serviço regulado ele fica na Sabesp, CNPJ, prestadora de serviços Exatamente, públicos, né? Enfim, junto aos municípios ou em contrato de programa ou, enfim, tudo que esteja na cadeia de água e esgoto, assim, né? E resíduo, e resíduos, importante, você né? tem razão. Mas vocês vão conseguir identificar nas unidades de negócio percentuais de compartilhamento, ou seja, para cada unidade de negócio, um tanto da receita vai ser oferecida à regulação. Vou dar um exemplo prático. Água de reuso. Né? A água de reuso é algo que ela faz dentro do sistema de saneamento, porque é ali um resultado imediato do tratamento de esgoto. Tá. Essa água de reuso, quando ela vende, a gente já determinou que o percentual de compartilhamento é de 10%. A gente está incentivando praticamente no limite, esse 10% deve ser uma referência de limite, Claro. para que ela faça a água de reuso. Perfeito. Se ela resolver, por exemplo, vender seguros usando o call center da Sabesp, então dentro do serviço, essa não é uma atividade que faça sentido para o regulador, olhando para a política pública, não é algo que faz sentido ser incentivado. Então, provavelmente, essa atividade, ao invés de ter 10%, vai ter 95%, ou algo assim. Estou dando um exemplo aqui, né? Chutando o número, mas essa é a análise que é feita. A gente olha o quanto eu quero incentivar cada atividade, o quanto ela está relacionada aos objetivos da política pública e ao próprio objetivo do serviço de saneamento. Agora, se ela quiser se tornar competitiva e para tanto fazer uma empresa para se organizar e operacionalmente ter melhores resultados, e ela faz então uma sociedade de propósito específico, talvez em associação com outras empresas, essa é uma atividade que não é oferecida à regulação porque não diz respeito às atividades de serviço público, política pública. A única questão importante aí é o quanto isso pode ou não impactar a atividade final dela. Então, obviamente, eu vou olhar para aquela SPE que ela vai formar no sentido de garantir que os esforços operacionais naquela SPE não estão afetando os esforços operacionais na prestação contratada. Não comprometam a rede ou o serviço. A qualidade do serviço. Não havendo nenhuma, isso é muito da fiscalização, ela está autorizada a fazer SPEs e possivelmente é um caminho super importante para ela ganhar eficiência, ganhar experiência, ganhos operacionais, enfim. Edinho, a gente está caminhando para o fim, infelizmente. Que pena. Não, verdade. Dava pra gente falar um tempão sobre isso. O assunto é apaixonante, né? A gente vai falando e não para nunca, né? Não, e quando a pessoa tem, né, profundidade, sabe do que está falando, aí a gente perde a hora mesmo. Mas eu não poderia deixar de te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante e que talvez possa ajudar outros estados ou mesmo municípios que estejam aí nessa discussão ou se deparando com esse momento. Muitas vezes, né, eu converso com esses estados e com municípios e eles me perguntam se e quando e como fazer agências reguladoras. E as perguntas que eles me apresentam geralmente são: vale a pena fazer uma agência reguladora multissetorial? Vale a pena fazer uma agência reguladora para cada um dos setores? Vale a pena ter uma agência reguladora? O Estado de São Paulo determinou agora que a Arcesp passa a ser responsável pela regulação de todos os serviços que não sejam de transporte. O transporte vai continuar sendo regulado pela Artesp, né? Mas a Arcesp fica com outros serviços para além do saneamento e do gás canalizado. Isso significa que a gente vai começar a regular zoológico, parques, tudo que tiver sob contratos estaduais ou contratos municipais que recebam convênio, pedido de regulação da Arcesp. Saúde e habitação, que já são políticas que também são conduzidas por PPPs no Estado de São Paulo, também entram aí? Elas podem ser reguladas. Qualquer contrato que seja objeto de regulação e que se construa o convênio com a Arcesp para regular, ele pode ser regulado pela Arcesp daqui em diante.
E aí, voltando na sua própria pergunta, vale a pena ter agência reguladora, né? Sim, sempre vale a pena ter agência reguladora, porque o regulador, fazendo aqui a propaganda do regulador, né? A gente falou de competição entre reguladores, o regulador, ele garante decisões autônomas, decisões independentes, que colaboram com o fortalecimento institucional, que geram redução de incertezas no mercado, o que sempre vai ter benefícios lá na frente, seja redução de risco, redução do próprio custo do serviço, transparência, publicidade, todos os benefícios que é ter alguém olhando para aquele serviço, fiscalizando, acompanhando aquele serviço, que é, em última análise, o que o regulador faz. Agências multissetoriais, bom, cada serviço, cada contrato, ele vai ter uma lógica, ele vai ter um formato de financiamento daquele serviço, ele vai ter uma lógica fiscalizatória. Os serviços são muito diferentes por essência. Parece que a gente coloca ali numa maquininha e sai tarifa do outro lado, sai relatório de fiscalização do outro, tanto faz o que entrou aqui no começo. Mas não, cada um tem suas particularidades, exige conhecimentos muito específicos, inclusive da parte técnica daqueles serviços que são prestados, né? A gente não dá para eu regular uma coisa sem saber o que é aquilo, como ele funciona, quais são as particularidades. Então a gente sempre vai enfrentar um trade-off entre, bom, eu vou ter uma agência reguladora para cada serviço ou eu vou ter alguém que consegue ganhar escala na prestação, na regulação. Uhum. Eventualmente ganhar escala pode ser muito interessante, é isso que o Estado de São Paulo está apostando, né? Porque você vai construindo um conjunto de expertises que vem, um setor acaba contribuindo com a regulação do outro, você não precisa criar toda uma estrutura para fazer esse processo de regulação e fiscalização, já consegue aproveitar muito do que está pronto, mas é um desafio super importante formar a equipe, reestruturar a agência para poder atuar em setores diferentes. Enfim, temos um desafio pela frente, que é transformar a Arcesp numa agência multissetorial e aí com foco no multi, né? Mas é um desafio super interessante que para mim faz todo sentido para o Estado e para o momento que a gente está indo em termos de maturidade da regulação. E acho que você tocou nesse ponto importantíssimo, que é a maturidade da regulação e o momento que a Arcesp, enfim, em que a Arcesp se encontra é a maturidade que ela já atingiu, né? Porque para você ter tomado essa decisão de transformar a Arcesp ou de dar para a Arcesp um escopo ampliado, você precisou, enfim, ir evoluindo numa Arcesp que tinha uma atividade muito mais focada para serviços específicos, foi transformando o corpo da Arcesp, né, para poder se deparar com os desafios dessa regulação. Isso foi sendo aprimorado ao longo dos tempos, o corpo foi sendo também capacitado para lidar com regulação e fiscalização, e hoje, enfim, é mais trivial você trazer para dentro setor do que começar uma agência do zero, né? A Arcesp surgiu em 2007. Antes dela, a gente tinha a Comissão de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que só olhava para energia, não olhava para saneamento. A Arcesp, logo depois, veio a Lei do Saneamento, a gente começou a regular saneamento também. A Arcesp foi construindo uma equipe, né, muito... É interessante você ver a diferença entre os processos lá no comecinho, em que um processo virava um livro, porque era uma super novidade. A gente ainda tinha que contar muito com um serviço de consultoria especializada para criar esse conhecimento interno da agência. E hoje que a gente consegue fazer um processo de revisão tarifária da Sabesp, que é uma empresa gigante, só com equipe interna, né? E consegue fazer a fiscalização e faz isso de uma forma muito bem feita. Isso mostra essa evolução, essa maturidade do regulador ao longo do tempo e mostra que, de fato, a gente está preparado para ir enfrentando esses novos desafios. E isso vai ser... E aí, voltando lá no comecinho da nossa conversa, quando a gente falou da ANA como regulador dos reguladores, é muito nisso que a ANA vai contribuir com a regulação no saneamento do Brasil, né? É ajudar as agências que estão se formando agora, que estão começando a estruturar os seus processos, a construir isso de um jeito
que eleve o patamar da regulação de forma geral no Brasil de um jeito mais bem de um jeito homogêneo no país, né? E não ficar com esses... a gente não precisa ter esses focos de regulação, né? A gente vai ter uma regulação que cresce como um todo no país. Muito bom, senhor. Fechamos o ciclo e eu estou, de novo, felicíssima por você ter me dado, enfim, essa aula e também me sentindo muito prestigiada de você ter vindo aqui para falar com o Infracast, para falar comigo, para me dar um abraço pessoal, que eu estava com saudades, confesso. E muito obrigada, Ed, sério, de verdade, que conversa boa. Queria ficar aqui um tempão. Obrigada, querido. Eu fiquei muito feliz de vir conversar com você, é sempre um prazer. Falar sobre um assunto legal e com você aí é excelente, né? Então, obrigado pelo convite. Ai.